Paz, irmãos, irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor, agradecer a Deus, bem dizer ao nosso Senhor por tudo, né? Por mais esse dia, pelo alimento que Ele coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Pai, em tudo nós queremos te dar graças, te louvar, te bendizer. Te agradecer pela tua palavra, Pai. Ontem, né, no núcleo, o Senhor falou para nós assim: o que eu poderia ter feito por vocês que eu ainda não fiz? Né? O que o Senhor poderia ter feito por mim e por você que ainda Ele não fez? Irmão, Ele fez tudo. Tudo e muito mais, né? Muito mais do que merecíamos. Ele deu o Filho unigênito por amor a mim e por amor a você. Ali na cruz, Jesus morreu e ressuscitou. Para me salvar, para te salvar, para nos dar uma vida eterna. Ele olhou com misericórdia e pela graça somos salvos, né, Ana? Bom dia, Ana. Que Deus abençoe você, toda a sua família, viu? Família Melo, um grande abraço. E é isso, começa o nosso dia louvando ao Senhor, entregando as nossas famílias na presença desse Deus Todo-Poderoso. Todos da nossa família, cada um colocado na presença de Deus. Amém? Vamos, o Elcio vai falar bom dia. Bom dia, Pai do Senhor, Pai de Dona Ana. Glória a Deus, graças nós te damos por esse momento de oração, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Nós te rendemos graças, nós te rendemos todo louvor, toda honra, toda glória. Pedimos que o Seu Espírito Santo venha nos ajudar, que o Seu Espírito Santo nos ensine, Pai, a meditar a Sua palavra, falar do Seu amor, da Sua misericórdia. E essa palavra se espalhe pelo mundo, Pai, que é a verdade de Jesus Cristo e as pessoas precisam, né, dessa verdade para a sua salvação. É por isso que Jesus falou: ide para todo o mundo, todas as nações, todas as línguas. E é o que nós te pedimos, Pai, misericórdia, nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a compreender. Amém, aleluia. E quando o Evangelho ele for entregue a todas as criaturas, todas, aí Jesus virá, né? Ele virá para nos buscar. Nós estamos aqui de passagem, né? Aqui nós somos peregrinos, passageiros. Jesus voltará para nos buscar. Aí você vai perguntar assim para mim: mas e se morreu antes? Primeiro ele vai levantar os da sepultura, né, Elcio? Sim. Os mortos ressuscitarão primeiro, entendeu, irmãos? Então não tenha medo. Se você morrer em Cristo, você será ressuscitado. Olha que glória, né? Oh Deus, obrigada, Pai. Queremos nos entregar na Tua presença, Pai, para que a gente possa estar sempre, Pai, fazendo a Tua vontade, cumprindo tudo aquilo que é para nós cumprirmos, para recebermos a terra prometida. E nós estamos aqui tentando. Vem com o Teu Espírito Santo de amor, trazer a palavra, e essa palavra possa curar o nosso coração, curar as nossas vidas. Essa palavra possa nos transformar, Pai. Queremos ser santos como o Senhor é santo. Nós pedimos perdão do nosso pecado, nos entregamos na Tua presença. Entra com Teu poder, com Teu Espírito Santo de amor. Vem renovando, transformando as nossas vidas cada dia. Amém, aleluia. Amém, amém, Ana. Vai lá, Elcio. Aleluia. Atos 2. Atos capítulo 2, irmãos, ele é a tremenda, eu acho que é uma coisa muito bonita. Eu amo. A descida do Espírito Santo sobre todas as pessoas de línguas e nacionalidades diferentes. Eu acho tão lindo. Ali houve um mover, assim, que eu vou falar, uma coisa grandiosa do Espírito Santo, depois que Jesus foi e eles começaram a fazer a obra, fazer a sua, como que fala? O início da igreja primitiva foi nesse momento
Então ele vai falar assim, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Muitas pessoas, muita gente. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E de repente veio... Foram vistas... Peraí, sabe, irmão, do nada, aquele vento, ele vai falar impetuoso, veemente, e encheu a casa que eles estavam sentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, pessoas que estavam ali crendo, reunidos, eles estavam reunidos é porque eles estavam buscando alguma coisa, né? Orando a Deus. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Olha o que o Espírito Santo fez. Depois, daqui a pouco, vocês vão ver de quantas nacionalidades eles eram. Aquele falatório em línguas que todas as pessoas compreendiam, porque o Espírito falava e eles entendiam na sua própria língua, né? E todos pensavam, todos ficaram pasmos e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois o quê? Não são galileus esses homens que estão falando? Como, pois, nós ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Por exemplo, o Espírito Santo estava falando numa língua, eu estava ouvindo em português, o outro em árabe, o outro em aramaico, o outro em irlandês, o outro em inglês, sabe? É como se viesse... Mas era muitas. É como se viesse um inglês aqui na nossa casa e ele começasse a falar... Pregar o evangelho em inglês e eu entendia tudo. Em português. Olha que lindo que era isso. Aí, irmãos, aí eles ficaram, aí está escrito assim, ó, partos e medos. Partos e medos, isso daqui é pessoas as nacionalidades. Elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto da Ásia. Cada um de um lugar. Da Frígia, da Panfilha, do Egito, partes da Líbia, junto da Cirene, forasteiros, romanos. Tanto judeus como os prosélitos. E cretenses e árabes, todos têm ouvidos em nossas próprias línguas falar as grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer isso dizer? E outros zombando deles, diziam: estão cheios de monstros, estão bêbados. Alguns bêbados, não entendia nada. Quando você vê as pessoas orando, né? E aí Pedro fez um discurso, irmão, naquele dia, cheio do Espírito Santo. Ele recitou, sem saber, né? O Espírito Santo recitou por ele, na boca dele, Joel, capítulo 2. Não, olha aqui no 14 fala assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Vamos supor, era 9 horas da manhã e eles não estavam embriagados. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre o meu servo e as minhas servas naquele dia e profetizarão. E farei comparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Amém. Amém. Olha que lindo. E aí, irmãos, ouve, nesse momento... Eles estavam embriagados, era do Espírito Santo. Ele pregou, ele falou.
E aí depois ele explicou que Jesus morreu e ressuscitou por todos. E ele falou assim, ó, olha que coisa linda, ó. Deus ressuscitou a este Jesus do que nós estamos, do que nós somos testemunhas, de sorte que exaltado pela sua direita de Deus, eu tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vós vedes e ouvis. Esse que nós somos testemunhas, nós estávamos lá, quando andamos com ele, ele morreu, ele ressuscitou, apareceu para nós, ficou conosco 40 dias, subiu ao céu, é esse que eu estou pregando para vós. Davi não ressuscitou, sabe? Porque eles tinham lá as coisas dos Moisés não ressuscitou. Mas esse Jesus, porque já Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, apresenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E saiba, pois, com certeza que toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí, irmãos, eles se arrependeram e foram convertidos. Olha, numa pregação... Nessa pregação... 3.000 homens. Foram 3.000 almas convertidas. Já pensou? Porque não tem como, não tinha argumento, né? O Espírito Santo convenceu. Só que agora eu penso assim, aquele homem covarde, né? Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes. Era covarde, fugiu, largou tudo quando Jesus morreu e voltou para a pesca, junto com os seus. Mas quando ele recebeu o poder do Espírito Santo, a vida dele foi transformada. Aquele homem viveu até a morte, né? E a morte de cruz, né? Pedro morreu crucificado. Irmãos, olha isso. Por quê? Porque o Espírito Santo, a partir do momento que ele vem habitar em você, você perde o medo de falar a verdade, você perde o medo de levar o Evangelho, mesmo sofrendo afrontas. Muitas vezes você vai levar afrontas dentro da tua casa, dentro da tua família, mas você não pode deixar de falar a verdade. A gente tem que pregar o Evangelho, por quê? Porque nós somos cheios do Espírito Santo. Pedro, depois que recebeu o Espírito Santo, ao abrir a boca, 3.000 almas foram convertidas ao Senhor. Olha que é a diferença do homem com o Espírito Santo e o que caminha sem o Espírito Santo. E o que deixa o Espírito Santo agir e o que não permite, porque o Espírito Santo não age se a pessoa não deixar. Né? Se essas pessoas aqui tivessem rejeitado o Espírito Santo, a gente não entende isso não. Ficaria com medo, voltaria à vida normal. E deixaria, mas eles imediatamente, eles já viram que isso daqui era uma coisa do céu. Não era normal isso. Eu já falei aqui quantas pessoas aqui, quase 20 etnias e línguas diferentes. E eles maravilharam dizendo para os outros, o que isso quer dizer? Gente, eu não estou entendendo mais nada. Mas eles compreendiam a palavra que o Espírito falava para eles. Né? É uma coisa muito bonita. Hoje nós temos o privilégio de termos o Espírito Santo conosco, agindo na nossa vida. Aqueles que deixam o Espírito Santo agir são resgatados do pecado, não que não peque mais, mas tem que tentar, tem que fazer de tudo para honrar o Espírito Santo, crendo que Jesus Cristo veio. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Jesus vai falar assim, ó, vocês estão tanto tempo comigo e ainda não pediram nada ao meu Pai em meu nome. Tanto tempo vocês estão comigo. Pede para vocês verem o que vai acontecer. E hoje as pessoas, às vezes, elas têm uma certa incredulidade de achar que isso... Irmãos, não é religiosidade. Religião, sabe, religião, cumprir aqueles rituais. Aí eu não posso perder nenhuma missa, não posso perder nenhum culto. Aí eu tenho que rezar meu terço, aí tem que ter... Gente, eu já fiz isso, olha aqui. Aí eu tenho que rezar meu rosário, eu estou atrasado, igual a minha tia falava. Ela já faleceu. O rosário é 3 terços.
Ai, eu estou atrasado, ontem só deu tempo de rezar 2, eu estou atrasado 1, eu estou atrasado 3, sabe? É igual os evangélicos também, né? Ah, eu tenho que ir como que chama? Aquelas convenções, eu tenho que fazer isso, né? Você não tem. Você tem é que crer que Jesus Cristo morreu por você e crer a Ele, ter uma fé verdadeira, genuína. A gente não está falando de religião e nem religiosidade. Religiosidade não leva ninguém para o céu. Jesus falava hipócritas, hipócritas. Levanta suas mãos só para você ver, para os outros ver, para os outros verem que você está orando. Mas vocês estão longe de mim, longe. Seu coração está longe, né? E fala que todo aquele, né, que fala assim, varões israelitas, escutar essas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios, sinais, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que é a palavra de Deus, né, irmãos? Então, se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. É só invocar. Sua família. Entregar, Senhor. Eu lembro, outro dia eu estava meditando essa palavra. Lembra quando a gente era criança, tinha na televisão um gênio chamado Shazam? Sim. Quando ele estava muito em perigo, eles falavam, hora do anel, Shazam. E o gênio aparecia e salvava eles. Nós falamos, Jesus, misericórdia, e ele vem. A palavra fala assim que Deus, um servo, paz Eva, bom dia. Eva, um abraço para você. Um verdadeiro servo de Deus, Deus levanta do trono por causa de um gemido. Deus se levanta do trono por causa de um gemido. Por causa de um. Deus... As nossas orações são guardadas tudo dentro de uma salve. Sabe? Eu fico pensando isso, está na Bíblia. E as nossas lágrimas são guardadas num odre. Olha que lindo, irmãos. O meu odre está cheio. A palavra de Bíblia, Salmo, vai falar assim. O meu odre está cheio, né? Essa série é muito chorona. Meu odre está cheio. Mas, irmãos, então, isso que eu estou falando é uma coisa muito séria, muito séria. Quando nós deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida tem que ser diferente. Ela tem que ser transformada da água para o vinho. E nós temos que propagar, divulgar a palavra de Deus para que outras pessoas também sejam salvas, que creiam, como Pedro, como Paulo, como Estevão, como todos os irmãos fizeram. Elcio, que possam sentir essa paz, essa alegria que nós temos ao encontrar o nosso Jesus. Irmãos, não é que a gente não passa mais dificuldade, não tem guerra, batalha, luta, temos sim. E como temos. Vamos ter muito mais, talvez, porque o inimigo, ele está ao derredor, né, tentando. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que coloca os seus anjos ao nosso redor para nos guardar, nos proteger. Ele é um Pai zeloso, Ele conhece o nosso coração e Ele nos guarda, Ele nos protege e a gente vive com essa segurança. É diferente, nós temos uma segurança. Nós sabemos que nós temos um Deus protetor que nos ajuda, que nos protege, está sempre conosco. A gente está passando a dificuldade, mas fala, o Senhor está aqui, Ele está me sustentando, eu vou conseguir. A nossa vida é diferente a partir do momento do nosso encontro com Cristo, né? Ao receber o Espírito Santo que habita em mim, me dá uma nova força, um novo vigor, me dá sabedoria, irmãos. Quantas vezes você quer fazer algo e você vai para a palavra e o Espírito Santo fala assim para você... Você vai falar alguma coisa para alguém, o Espírito Santo fala, não é momento de calar. Aí você se cala. E no momento certo o Espírito Santo fala, agora é hora, você vai lá e faz. Quantas vezes você está lá desanimado, o Espírito Santo fala, não te dei um espírito de desânimo, de covardia, eu te dei um espírito de poder. Então aí você se levanta e fala, não vou ficar caído, porque o Espírito Santo falou para mim agora que Ele não me deu esse espírito de covardia. Esse espírito não é de Deus. E aí você se levanta e vai para a batalha novamente. Nós estamos assim como soldados, né? Eu me vejo assim como
soldada de Cristo, né? Eu fico olhando lá em Israel, eu tenho Israel, passa direto assim, eu assisto todos os dias, eu gosto de ver Israel. E lá tem as soldadas mulheres, né? E eu fico vendo, eu falei assim, eu me sinto uma soldadinha de Cristo. Mas tem que estar sempre, irmãos, alerta, Aleluia. vigilante. A gente tem que estar sempre em oração, a gente tem que estar sempre em jejum, oração, pedindo ao Espírito Santo que venha nos fortalecer para a gente vencer todas as guerras e batalhas que a gente vem pela frente, né? A palavra de Deus é essa: depois que recebemos o Espírito Santo, nós somos transformados, né? Fala assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por ele línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Amém, amém. Irmãos, Maria, que lindo, né, Maria? Maria, ó, paz. a descida do Espírito Santo. Atos 2. Pode falar. E esse momento em que Pedro começou a falar, ele não falou com, assim, normalmente como ele falava. O Espírito Santo tomou ele. Ele falava bêbado não. E ele falou, recitou Joel capítulo 2 para eles. Ele conhecia a palavra. Ele conhecia a palavra. E o que ele não conhecia a palavra, o Espírito Santo falou por ele na boca dele. E nesse momento ele fez um discurso e ele converteu 3.000 almas. Isso que é uma coisa importante. Num discurso de Pedro. E depois ele começou a falar sobre o Espírito, sobre o arrependimento dos pecados e do batismo. E aí eles foram todos batizados, todos aceitados. Amém? E foi essa palavra que nós tínhamos para hoje, é para que nós possamos deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Não rejeite o Espírito Santo, não duvide do Espírito Santo, não blasfeme contra o Espírito Santo. É o que nós pedimos, é o que nós pregamos. Amém? O Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo, a gente tem que se deixar usado pelo Espírito Santo, Crente, né? o Espírito Santo é Deus. Ontem um moço bateu na nossa... Bateu não, nosso portão estava aberto e um moço chegou para conversar com o Elcio, com uma rifa na mão, pedindo ajuda para o filho dele. Ele falou assim, um filho meu morreu nos meus braços com essa mesma doença desse que está internado. E eu senti a aflição do coração daquele homem. Eu vi da maneira que ele estava. Pensa numa pessoa que está estressada no máximo do ser dele, cansado. E parece que eu senti aquela dor ali dentro de mim, naquele momento. Eu falei, vou lá pegar um dinheiro. Eu falei, não precisa nem marcar o número da rifa não, né? Só para dar uma ajuda. Mas eu falei assim, a gente pode orar pelo teu filho? E aí ele parou assim e falou... Ele é da Igreja Universal. Ele é da Universal. Aí eu falei assim, a gente pode orar pelo teu filho? Ele falou, claro que pode sim. Ele falou, que igreja que vocês são? Eu falei, nós somos da Adonai. Ele falou, o nome do meu filho é Mário Oliveira. E a filha, ele pediu, ora pela minha filha, porque a minha filha está mais estressada, mais doente por causa do irmão. E ela chama Lavínia Oliveira. Então, nós vamos orar. E eu falei para ele, então nós vamos orar pelo seu filho. Sabe o que eu vejo, ser assim, a pessoa? Sabe aquele medo de perder o filho? E o convênio cobrou uma carência de 15 mil reais para ele, para sumir. Para cuidar do menino. Porque só está com 7 meses de convênio médico, e cobrou uma carência. E ele precisa de pagar esse dinheiro. Você já pensou isso, irmãos? Unimed. Então. Esses são as pessoas que cuidam da vida por dinheiro, né? Mas infelizmente é assim, a gente tem. Eu vi o que eu sofri o ano passado, atrás de uma cirurgia. A vida toda você paga um convênio, quando você precisa, eles ficam te jogando de um lado para o outro. E não tem esse melhor ou pior, é tudo igual.
Mas olha, gente, esse menininho, Mário Oliveira, eu vou pedir para vocês que estão aqui, porque eu sei que todos são de oração. Crendo no Todos nome do nós Senhor somos Jesus. de oração. E nós cremos que o nosso Deus Todo-Poderoso pode tocar no Mário Oliveira, na Lavínia, né, que é a irmãzinha dele. E nesse pai, tirando todo o medo desse pai, dessa mãe. Eu imagino a mãe, né? Se o pai estava naquele estado, eu imagino a mãe, né? A gente que tem filho, a gente sabe como a gente é medroso, como a gente é inseguro. E eu falei assim, mas vamos confiar em Deus, vamos entregar o Mário na presença de Deus Todo-Poderoso. Você crê na cura do Mário? Ele falou, eu creio. Eu falei, então vamos orar. E eu falei para ele que a gente vai colocar o Mário até a gente ter a notícia do Mário, que o Mário foi curado, tá bom? Então todos os dias vocês vão ouvir eu falar o nome do Mário. Mário Oliveira e Lavínia Oliveira. Em nome tá? de Jesus. E família, vou por aqui. E família, que é o pai, a mãe, os avós, né? Que a gente sofre tudo junto. Então tá aqui. Nós entregamos o Mário Oliveira, Senhor, na tua presença, a Lavínia Oliveira e família, a Nilva Mata do Carmo, a Maria Clara, precisa muito, a filha da Thaís, o Nivaldo Freitas e família, o Ocimar, Luiz, Helenice, Denilda, Neiva Neves, Roseli, Samuel, Ana, William, Regilson, Josiane, Beatriz, Everton, Consuelo, olha irmãos, Consuelo, Maria Emília, Clarice, Edna, bom dia, Pai Edna, Senhor. bom dia, Denilda, Helenice, Marta, Vitório, Servo, Valdir, Netinho e família, esposa, todos irmãos, olha aqui, é muito nome, nem vou falar todos porque é muito Nós apresentamos o caderno. Apresentar o caderno, né, na presença de Deus Todo-Poderoso, né, fala, olha Deus, nós te entregamos na tua presença, Senhor, cada nome, quantos nomes aqui, olha, Deus poderoso, nós te apresentamos todos esses nomes. A pastora Anice, hoje ela vai passar no médico, nós pedimos a cura da pastora Anice, Pai. Que o Senhor coloque a tua mão poderosa sobre a nossa pastora, abençoando, né? Em nome de Jesus. Pessoal, a Ana e o William, eles estão querendo que a gente ore por eles, para eles ser pai, conseguir ser pai, né? Eles querem ter um nenê, um bebezinho. Vamos orar para a Ana e para o William. Se Deus quiser, eles vão conseguir, né, esse bebê. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. E se for da vontade do Senhor, Deus vai presentear a Ana e o William com um bebezinho, se Deus quiser, né? Então nós colocamos aqui em oração. Que bonito que eles vêm para pedir oração, né? Eu falo assim, crendo no poder do Deus Todo-Poderoso. Olha para Maria Flávia, é isso. A Maria Flávia está aqui no caderninho, vamos orar assim. Oh, meu Deus, te entregamos a Maria Flávia, Pai. O Senhor conhece, sabe a necessidade, sabe tudo que ela necessita. E nós te entregamos em nome de Jesus a vida dela, Pai. Consagramos tudo na tua presença. Que o Senhor coloque a tua mão poderosa sobre a vida dela e possa mostrar o melhor para ela, Senhor. Traga o melhor do céu, derrame chuvas de bem sobre a vida dela, em nome de Jesus. Nós entregamos e consagramos tudo na tua presença. Eu entrego a tua família na presença do Senhor. Eu entrego a Giovano, o Fabiano, o Hugo, a Lorena, a Jéssica, a Volia. A Volia vai fazer outra cirurgia agora, dia 16, de novo, outra vista. Glória a Deus. E a gente louva a Deus, tá bom? E é isso aí, irmãos. Amém. Entregando tudo, Pai. Nós te entregamos quem precisa, Senhor. Todo o nome que está nesse caderno. Entregamos nas tuas mãos poderosas. Queremos que o Senhor visita cada um agora. Aleluia. Orando, libertando, livrando de todo mal, todo mal, todo mal. Obrigado, Pai querido, pela tua presença, pelo teu amor. Porque nós temos um Deus tão grande do nosso lado, Senhor. Temos um Deus que confiamos, um Deus que nós entregamos tudo nas tuas mãos poderosas. Fora de ti não temos outro Deus. O Senhor é o nosso Deus poderoso, grandão, misericordioso. O Senhor criou o céu, a terra e tudo que há debaixo dela, Senhor, e em cima dela.
Tudo foi criado por ti, Senhor. Tudo. Cada ser humano, cada animal, cada plantinha, cada coisa foi criada por ti. Por isso, Senhor, é tudo nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Amém, aleluia. Amém, irmãos? É isso aí. Amém. Atos 2 hoje, a descida do Espírito Santo. Obrigado. É muito lindo. Obrigado, Pai, por esse momento de oração, que nós estamos aqui reunidos para te louvar, para agradecer, também para pedir pelas pessoas enfermas. Sim, Pai. E que o seu Espírito Santo venha morar em nós, habitar em nós, que nós nunca nos afastaremos ou nos apartaremos, como o Davi falou assim, não aparte de mim a sua presença. Nunca, Senhor. Em nome de Jesus, esteja sempre conosco, nos fortalecendo, nos dando vida, nos dando palavra, nos dando direção para a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Vou falar a bênção apostólica para a gente trabalhar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem: Amém. Que Deus é por nós. Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? quem impedirá? Ninguém, vai ninguém, impedir. né, Fiquem irmãos? todos na paz do Senhor Jesus. Maria, hoje, Deus te abençoe, Eva, o Senhor pode Ana, colocar. Edna. Hoje à noite nós temos nosso culto na nossa igreja do hoje, Amai, oh, na igreja de glória. São Sebastião do Paraíso Também. Tem culto às quartas-feiras, Sim. né? E não falte, irmãos. Vai Congregue. ter, a Maria vai ter um encontro de jovens lá também, a gente vai estar intercedendo, viu, Maria? Nós não vamos poder estar aí, porque a minha sogra fez cirurgia e a gente tem que estar cuidando da vovó. Amém, amém. E a gente não vai poder estar aí, mas estaremos aqui em intercessão, orando, Aleluia. para que Deus abençoe esse encontro, que seja um encontro maravilhoso, né? Que, como foi o nosso encontro aqui com os nossos jovens, que seja um encontro abençoado, Maria. Que Deus abençoe vocês, viu? Fiquem com Deus. Eva, um abraço. Amém. Deus abençoe. Amém? Amém. Chuva de bênçãos, paz e Que a graça. graça... Que a graça Já falamos, mas sabe o que eu ia falar para vocês? Uma coisa que nunca a gente deve esquecer. Orar da nossa família. Que eu penso assim, ó, eu oro, é assim, ó, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, todo dia, mesmo aqui fora disso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão, olha só, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E todos dizem amém. Olha que lindo isso, né? A comunhão do Espírito Santo, a graça do Deus Pai. Gente, o que mais que nós queremos na nossa vida? Isso, só isso. Que Deus abençoe você, toda a sua família. Tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus Todo-Poderoso. Amém. Cheio do Espírito Santo. Amém. Chuva de bênçãos. Amém. Bom dia, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Deixa sair essa tarja que tem aqui. Irmão, conexão lenta. Aí. Amém.